Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. Hoje falaremos sobre a poluição das águas e do solo. Essa videoaula está sendo montada em cima da apostila de Biologia do módulo 4, aquela que fala lá sobre humanidade e ambiente. Oceanos, lagos, mares, rios, sobretudo aqueles que estão nas proximidades de regiões industrializadas, estão seriamente poluídos. Hoje, centenas de rios e lagos dessas regiões não possuem mais nenhum tipo de vida. Grande parte dos oceanos e mares, principalmente nas regiões que chamamos de regiões costeiras, onde se concentra a maior parte da fauna marinha, encontra-se violentamente poluída. Hoje, a principal maneira de poluição que existe é por causa da ação humana. As principais fontes de poluição, por exemplo, das águas, são os efluentes industriais e residenciais, o churume, do lixo orgânico, o lixo sólido, os resíduos agropecuários e a mineração. Outro problema grave e, infelizmente, bem descontrolado é o lançamento de esgoto nos rios e lagos. As bactérias decompositoras se alimentam do material orgânico presente no esgoto. Sabemos que as bactérias são micro-organismos unicelulares que possuem uma capacidade de se reproduzir muito rapidamente. Dependendo das condições ambientais, a cada 20 minutos elas se dividem em duas. Com o aumento excessivo das bactérias aeróbicas, aquelas que utilizam oxigênio para respirar, o oxigênio presente na água torna-se escasso, ocasionando a morte de outros seres que necessitam desse gás para sobreviver. Um bom exemplo são os peixes, que necessitam de uma quantidade maior de oxigênio, pois são maiores. Em um determinado momento, somente as bactérias anaeróbicas, aquelas que não utilizam oxigênio para respirar, são capazes de sobreviver nesses ambientes. Elas liberam algumas substâncias, como gás sulfídrico, que possui um odor extremamente desagradável, onde dá aquela sensação péssima quando passamos perto da saída de um esgoto. O lançamento de esgoto nos mares e nos rios deve ser evitado, galerinha, pois o esgoto ele deve passar por um processo de tratamento onde será eliminado todas as substâncias tóxicas presentes nele. Vamos falar sobre a eutrofização. Mas o que é? Então, a eutrofização consiste num aumento de nutrientes e matéria orgânica no ambiente aquático. Isso faz fortalecer o desenvolvimento das algas. Esse fenômeno ele pode ser realizado utilizando fertilizantes agrícolas, resíduos industriais e lançamento de esgoto nos ecossistemas. Apesar de parecer ruim, se este processo for feito de uma maneira controlada, ele será útil para os ambientes e para as espécies. Porém, o excesso de nutrientes provocará o quê? Um desequilíbrio ecológico, pois o desenvolvimento irregular de uma espécie causará danos a outras espécies. Este é o fenômeno conhecido como floração da água. Poluição por fosfatos e nitratos. Vamos lá. Tanto o nitrogênio quanto o fósforo são elementos poluentes, que são utilizados na composição geralmente de adubos e fertilizantes. Eles são encontrados também na composição dos nutrientes das plantas aquáticas, especialmente das algas, resultando num fenômeno que é a da floração da água, ou seja, o desenvolvimento excessivo das algas, podendo ocorrer até a alteração da coloração da água. Então, vocês lembram aquele fenômeno bem famoso, que é conhecido como mar vermelho? É um resultado desse tipo de poluição, onde tem a floração da água, existe um excesso de algas e o mar acaba tendo aquela coloração.
As algas em excesso, elas formam uma cobertura na superfície da água, no topo, que impede que o oxigênio produzido por elas durante o processo de fotossíntese seja dissolvido na água. Isso causa a desoxigenação da água. Essa cobertura de algas na superfície da água também impossibilita a infiltração de luz, impedindo que outros seres realizem a fotossíntese, reduzindo ainda mais a quantidade de oxigênio da água e resultando na morte dos vegetais e de outras espécies presentes ali. Com isso, o consumo de oxigênio aumenta com a decomposição dos vegetais mortos, reduzindo cada vez mais o oxigênio da água. Poluição por organismos patogênicos, ou a poluição biológica. Então, os patogênicos são organismos produtores de doenças que habitam nos esgotos, por exemplo. E são eles os vermes, as bactérias e os vírus. Vermes causam a extossomose, enquanto as bactérias causam infecções intestinais, epidêmicas e endêmicas. E os vírus causam, por exemplo, a hepatite e outras infecções. Os poluentes do solo. Ultimamente, com o aumento excessivo da população mundial, o uso de adubos artificiais está cada vez mais intenso, com a finalidade de produzir alimentos suficientes para toda a população. Na sintetização desses adubos, as indústrias retiram enormes quantidades de fosfato das rochas e nitrogênio do ar. Só que o uso demasiado de fertilizantes provoca um desequilíbrio ecológico, pois os seres muitas vezes não são capazes de decompor todos os compostos adicionados ao solo. Portanto, ocorrerá aquele fenômeno que é o fenômeno da eutrofização, por causa do excesso de nutrientes no solo. Os principais poluentes do solo são o lixo doméstico e industrial, os resíduos de pecuária, os adubos herbicidas e pesticidas, o esgoto doméstico e industrial, que também acaba poluindo o solo. E assim, galerinha, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Na aula passada, como tarefa, vocês abriram a apostila na página 15 e 16, fizeram a leitura do texto e responderam às atividades 1, 2 e 3. Vocês vão retornar lá na página 15 e 16 e agora vão responder as questões 4 e 5. É isso, um abraço, bons estudos e bom fim de semana.